Fala Manolos e Manolas, Felipe Parnara com mais um vídeo pra vocês. Eu espero que vocês estejam muito bem. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para você não ficar fora de nenhum dos próximos vídeos. Deixa o seu joinha e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás com a Yasmin Hitson, que inclusive vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada lá, falando sobre o Espírito Santo. Também fiz um vídeo pro canal dela também. Eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui para vocês verem um pouquinho do que a gente conversou a respeito do Espírito Santo. E nesses vídeos eu prometi pra galera que eu ia estar fazendo mais vídeos a respeito do Espírito Santo. E como os dois vídeos tiveram um resultado muito legal, né, tiveram bastante visualização, bastante joinha, eu entendi que realmente é algo que vocês querem aprender mais. Na verdade, esses dias eu tava vendo um vídeo na internet também. O vídeo era sobre as visões de Deus. Tinha uma pessoa que não acreditava em Deus, uma pessoa que acreditava em Deus. Nesse vídeo, elas estavam conversando, a pessoa estava explicando sobre quem era Deus, quem era Jesus. Quando chegou na parte de explicar quem é o Espírito Santo, a pessoa ficou meio assim, sem saber o que falar. Falou assim, ah não, é uma coisa que você tem que sentir e tal, não sei o quê. E isso eu percebo que é algo que realmente acontece na igreja, né? Às vezes a gente não consegue explicar, né, quem é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo. Então, no vídeo de hoje você vai aprender de uma vez por todas por que a gente precisa ser batizado com o Espírito Santo e por que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Como eu falei, muitos temas aqui, mas eu vou tentar dar uma explicada boa, né, para vocês entenderem. Mas se esse assunto render, a gente faz outro vídeo, e mais um vídeo, e mais um vídeo, e mais um vídeo, e mais um vídeo. Esses dias eu fui ministrar na igreja a qual eu faço parte, né, no culto, e eu preguei sobre isso, então ficou fácil de eu pegar esse esboço para trazer para vocês, porque já estava pronto, na verdade. Então ficou bem tranquilo. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo ele é uma força, sabe? Ele é algo que você sente, um arrepio, você sente algo que te faz se emocionar, ou algo que faz você se alegrar, ou algo que faz você ficar muito feliz, ou que você sente uma vontade louca de correr, ou que você sente uma espécie de fogo, algo te queimando assim. Você fala, uau, isso aqui é muito bom, isso aqui é o Espírito Santo. Só que existe uma grande diferença entre você ter uma experiência com os dons do Espírito Santo e você conhecer o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, gente, é uma pessoa, tá? Então, primeiro de tudo, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma sensação, o Espírito Santo não é uma alegria, não é uma tristeza, não é vontade de chorar, não é nada disso. Aí você fala assim, ah Felipe, mas então você está sendo contra essas coisas? Falar em línguas, você chorar, não é o Espírito Santo? Eu não sou contra nenhuma dessas coisas, eu vivo elas. Na minha igreja a gente fala em línguas, a gente chora, a gente dá risada, a gente se emociona. Quando a presença do Espírito Santo vem, quando a gente pode sentir o Espírito Santo, é lógico que a gente experimenta e é algo extraordinário, né? Algo que não tem como você explicar, é algo que você tem que sentir, é algo que você tem que realmente conhecer você mesmo. Mas existe uma grande diferença, as pessoas têm confundido muito sobre essas coisas que acontecem, que são parte da manifestação dos dons do Espírito Santo e parte da demonstração do amor de Deus por você, com, de fato, quem é o Espírito Santo, né? Então, como eu disse, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como é que você me prova isso, Felipe? Por que você está falando que o Espírito Santo é uma pessoa? O que é isso? Como assim? Ele nunca viu o Espírito Santo? Uma coisa que você tem que entender, o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. Só que Jesus veio nessa terra em carne. A gente viu a forma física de Jesus. Agora o Espírito Santo ele não veio, então não tem como você, não fica pensando que ele é uma pessoa, mas quem é essa pessoa? Qual é essa pessoa? Será que era um dos discípulos? Não. Jesus, ele veio em carne, ele era o próprio Deus, ele veio nessa terra, ele andou com os homens, 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem. Agora, muito diferente disso é que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E como eu provo que ele é uma pessoa? Porque uma pessoa ela tem sentimentos, uma pessoa ela tem uma mente, uma pessoa ela tem uma vontade. É possível você conversar com uma pessoa. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, nós não conseguiríamos nos relacionar com o Espírito Santo. Ele não conseguiria falar com a gente, porque ele não seria uma pessoa. Então, como ele é uma pessoa, a gente pode sim perguntar coisas para o Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos assiste, o Espírito Santo ele fala conosco, o Espírito Santo ele tem uma vontade. Tem uma passagem na Bíblia que fala que uma pessoa mentiu para o Espírito Santo. A palavra fala que o Espírito Santo ele pode se entristecer, mas ele também pode se alegrar. Ele pode te dar alegria, ele pode te dar paz, ele pode te ensinar e ele te convence. Quando ele vê que você está fazendo alguma coisa errada, ele te convence do pecado, ele te convence da justiça, ele te convence do juízo. E o propósito do Espírito Santo vir na Terra não foi para simplesmente você sentir uma alegria, ou você chorar, ou você fazer essas coisas. Essas coisas são muito importantes, eu vivo elas.
Mais uma vez eu quero dizer que eu não sou contra nenhuma delas, mas eu só tô querendo explicar para vocês que o Espírito Santo ele é muito mais do que elas. Elas são só o fruto do relacionamento que você vai ter com o Espírito Santo. Quando você estiver na plenitude do Espírito Santo, você estiver buscando ele, você estiver em plena comunhão com ele, cara, você vai poder experimentar as coisas mais doidas. Tem amigos meus que, enfim, cada um mais doido que o outro, vive coisas extraordinárias com o Espírito Santo. Mas isso não pode fazer com que você se confunda, beleza, galera? Outra coisa que é importante você entender também é que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele agia de uma forma. No Novo Testamento, ele age de outra forma. No Antigo Testamento, ele vinha sobre algumas poucas pessoas, às vezes os líderes, Moisés, Davi, Sansão, ele vinha sobre aquela pessoa. Em alguns momentos ele vinha somente, não vinha sempre, ele não estava sempre com aquelas pessoas. E ele usava aquelas pessoas, ou ele se permitia, ele dava poder para aquelas pessoas fazerem algo, aquelas pessoas alcançarem algo. Depois ele saía e aquelas pessoas continuavam vivendo a vida delas normalmente. Hoje no Novo Testamento, a promessa que Jesus fez foi que ele iria para o Pai, ele enviaria o Consolador para estar conosco, né? Então hoje nós temos acesso ao Espírito Santo, nós podemos conversar com o Espírito Santo, podemos nos relacionar dia a dia. O Espírito Santo ele tá aí para conversar com a gente, para a gente ter relacionamento com ele. É lógico que eu acredito que o Espírito Santo ele nunca vai te orientar a fazer algo que esteja fora da palavra, porque a palavra é a verdade. Então se você tem um relacionamento com o Espírito Santo de fato, pode ter certeza que ele vai te levar a conhecer a palavra, ele vai te levar a buscar na palavra coisas para que você possa agir no seu dia a dia, na sua vida. Então, galera, a gente pode sim falar em línguas, a gente pode sim chorar, tremer, rir, a gente pode curar, a gente pode orar pelas pessoas que estão precisando de oração, a gente pode tudo isso com o poder do Espírito Santo, mas a gente tem que conhecer a pessoa do Espírito Santo. Então eu quero te desafiar a tirar um tempo para conhecer o Espírito Santo. Pede para ele, fecha o seu olho aí na sua casa, assim que esse vídeo terminar, coloca uma adoração e começa a falar com ele, e ele vai te ouvir, tá bom? Que Deus te abençoe, se você gostou desse vídeo, compartilha, me segue nas redes sociais, deixa o like e até mais, tchau, tchau, fui!